Uma boa tarde a todos e a todas. Nós celebramos o segundo domingo de Páscoa, também conhecido como Domenica in Albis, ou também o Domingo da Misericórdia. Esse domingo que encerra a oitava de Páscoa, ou seja, essa semana em que se estende a celebração do Domingo de Páscoa, da vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, e que hoje nós, como que um único dia que se estendeu por 7, nós encerramos esse primeiro ciclo das celebrações do tempo de Páscoa, que vão, por outro lado, se estender até o dia de Pentecostes, que esse ano será no dia 31 de maio. E a missa de hoje nós vamos celebrar nas seguintes intenções. Em primeiro lugar, pelo dom da vida do Dr. João Mansur, é um grande amigo, uma pessoa a quem eu admiro muito, que ontem estava comemorando o seu aniversário. Então hoje nós oferecemos a missa nas suas intenções, da sua família, do seu filho que se casou no passado. Também oferecemos a missa pelas intenções da família Bastos Azevedo Tavares de Lira Becker Barcelar. Oferecemos também essa Santa Missa pedindo pela saúde de Maria Eugênia Pena, também pela saúde de Haroldo Santos e Paula Mantilha, também pela família do Bruno Provenzano. E por fim oferecemos a missa também pelo eterno descanso do Fernando Sampaio Alves Guimarães, falecido ontem, também pelo Vicente de Moura, e pelo Miguel Moreira Almeida, que também faleceu ontem. Exultai com a glória da vossa vocação, dando graças a Deus que vos chamou ao seu reino. Aleluia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. No dia em que celebramos, irmãos e irmãs, a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Reconheçamo-nos necessitados da misericórdia do Pai. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo. Só vós o Senhor. Só vós o Altíssimo Jesus Cristo. Com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos.
Ó Deus de eterna misericórdia, que reacendeis a fé do vosso povo na renovação da festa pascal, aumentai a graça que nos destes e fazei que compreendamos melhor o batismo que nos lavou, o Espírito que nos deu nova vida e o sangue que nos redimiu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura. Leitura do livro dos Atos dos Apóstolos. Os que haviam se convertido eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. E todos estavam cheios de temor por causa dos numerosos prodígios e sinais que os apóstolos realizavam. Todos os que abraçavam a fé viviam unidos e colocavam tudo em comum. Vendiam suas propriedades e seus bens e repartiam o dinheiro entre todos, conforme a necessidade de cada um. Diariamente, todos frequentavam o templo, partiam o pão pelas casas e, unidos, tomavam a refeição com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e eram estimados por todo o povo. E cada dia o Senhor acrescentava ao seu número mais pessoas que seriam salvas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Refrão. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Arão agora o diga. Eterna é a sua misericórdia. Os que temem o Senhor agora o digam. Eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Empurraram-me tentando derrubar-me. Mas veio o Senhor em meu socorro. O Senhor é minha força e o meu canto. Tornou-se para mim o Salvador. Clamores de alegria e de vitória ressoem pelas tendas dos fiéis. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas Ele fez aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Segunda leitura. Leitura da primeira carta de São Pedro. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, em sua grande misericórdia pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, Ele nos fez nascer de novo para uma esperança viva, para uma herança incorruptível, que não se mancha nem murcha, e que é reservada para vós nos céus. Graças à fé pelo poder de Deus, vós fostes guardados para a salvação que deve manifestar-se nos últimos tempos. Isto é motivo de alegria para vós, embora seja necessário que agora fiqueis por algum tempo aflitos, por causa de várias provações. Deste modo, a vossa fé será provada como sendo verdadeira, mais preciosa que o ouro perecível, que é provado pelo fogo, e alcançará louvor, honra e glória no dia da manifestação de Jesus Cristo. Sem ter visto o Senhor, vós o amais. Sem o ver ainda, nele acreditais. Isso será para vós fonte de alegria indizível e gloriosa, pois obtereis aquilo em que acreditais, a vossa salvação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Acreditastes, Tomé, porque me viste. Felizes os que creram sem ter visto. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, e se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Evangelho dicta, deleantur nostra delicta. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós hoje, nesse domingo da misericórdia, segundo domingo de Páscoa, somos convidados um pouco a refletir sobre uma dimensão que talvez essa situação que estamos enfrentando da pandemia certamente tem sido algo muito importante para todos nós. E isso é a necessidade de estar juntos. Mais do que nunca, muito provavelmente na vida de cada um de nós, sentimos a necessidade, sentimos a falta de estarmos juntos, de poder compartilhar momentos de comunhão, comunhão social em primeiro lugar, às vezes com os nossos familiares mesmos. Quantos não veem os seus pais há muito tempo? Quantas famílias não estão divididas? Quantos amigos, por mais é verdade que, e graças a Deus temos isso, podemos falar, né, com o Skype, com o WhatsApp, com o FaceTime, enfim, com todos esses meios modernos de comunicação instantânea. Mas a verdade é que eles não substituem a presença física, a necessidade de estar fisicamente junto daquela pessoa ou daquelas pessoas a quem eu quero bem. E isso que é uma verdade do ponto de vista humano, podemos dizer antropológico, também o é, eu diria, mais ainda do ponto de vista religioso e cristão. A experiência de fé é uma experiência que nós fazemos na comunidade. Vemos isso de modo muito claro no Evangelho de hoje. Jesus apareceu para 10 dos seus apóstolos. Um deles, Judas Iscariotes, nós sabemos, infelizmente,
tinha se desesperado depois de ter traído Jesus e se enforcou. Ficaram 11. E naquela primeira aparição de Jesus, não estava um daqueles 11 apóstolos, que era Tomé. Onde estava Tomé, nós não sabemos. O fato é que quando Jesus apareceu, ele ali não estava, e depois, quando se reencontrou com os apóstolos e que disseram que o Senhor havia aparecido, ele não acreditou. Inclusive disse, se eu não colocar a minha mão nas suas chagas, nas suas mãos perfuradas, no seu lado, nos seus pés, eu não acreditarei. Alguém poderia dizer, mas Tomé faltou fé nele. Bom, por um lado é verdade, mas não nos esqueçamos, e aliás isso é com muita frequência esquecido, que os apóstolos, na primeira notícia que tiveram da ressurreição de Jesus, tampouco acreditaram. Quando Maria Madalena e aquelas outras mulheres disseram que tinham visto o Senhor ressuscitado, eles não acreditaram, igual que Tomé. Mas enfim, na realidade, a razão fundamental pela qual Tomé não pôde experimentar a presença do Senhor ressuscitado era justamente pelo fato de que ele estava longe da comunidade. Daí que, uma semana depois, já junto da comunidade, Tomé vê Jesus, faz experiência da ressurreição de Cristo, de que Jesus está vivo e vitorioso no meio dos seus. E a partir dessa realidade, ou seja, no domingo seguinte, a cada domingo, aquela comunidade foi repetindo essa experiência. E repete até os dias de hoje. Porque o domingo é, em primeiro lugar e acima de tudo, o dia no qual nós nos encontramos com o Senhor ressuscitado. Só podemos, aliás, ter uma experiência real e efetiva de Cristo ressuscitado, ou seja, ter uma fé plena, se fazemos essa experiência em comunidade, na igreja. Não existe, queridos irmãos e irmãs, uma fé individualista e isolada. Pelo menos não no cristianismo. Não naquilo que nós observamos na revelação de Deus, sobretudo no Novo Testamento. A experiência de fé é sempre uma experiência feita na igreja. Porém, alguém poderia dizer, mas padre, por que Deus quer que nós façamos uma experiência de fé na igreja? A igreja, enfim, eu vejo tantas pessoas que são incoerentes, tantos erros nos homens de igreja, por que Deus quer isso? E aqui, uma ideia fundamental, essencial, e que tem a ver com o sentido do domingo de hoje, que é o domingo da misericórdia. A experiência da presença de Deus na igreja não é o resultado da virtude, da santidade, das boas obras dos que fazem parte da igreja. Ou seja, não é que Deus se faz presente na igreja porque Ele está como que recompensando o fato de que nós somos bons e maravilhosos. Todo o contrário. Apesar de não merecermos, Deus se faz presente. Por quê? Porque Ele escolheu que fosse assim, pela sua misericórdia. O salmo que nós repetimos hoje, no refrão, dai graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia, vimos que é o Salmo 118 ou 117, dependendo da tradução, nós vimos como tinha essa espécie de palavra, de frase que se repetia. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia, eterna é a sua misericórdia. É disso que se trata. A igreja não é a comunidade dos santos, dos perfeitos,
porque nós somos extraordinários, mas porque Deus, na sua misericórdia, escolheu essa comunidade, a começar pelos apóstolos, os primeiros discípulos, e que se foi estendendo até os dias de hoje, para que fosse o local onde ele se manifesta, não, repito, porque nós somos bons, mas porque ele, sendo misericordioso, quer que nós sejamos melhores quando nos deixamos tocar pela sua presença. E que bonito quando se entende isso e se percebe que a igreja é realmente essa realidade escolhida por Deus, onde eu faço experiência do Cristo ressuscitado e me deixo transformar por essa realidade, pelo Espírito Santo. Vimos também quando Jesus aparece ressuscitado e sopra sobre os discípulos e diz: recebei o Espírito Santo, pois cada um de nós recebeu o Espírito Santo como esse dom gratuito, fruto da misericórdia de Deus, que nos une, que nos faz todos uma única realidade conectada, porque isso que é a igreja, o corpo de Cristo, ou seja, todos aqueles que estamos unidos numa comunhão espiritual efetiva, como fôssemos uma única realidade em Cristo Jesus. E quando nos deixamos tocar por isso, a nossa relação interpessoal com os nossos irmãos, e falamos irmãos aqui no sentido forte da palavra, muda. É isso que nós vimos na primeira leitura. Quando São Lucas, autor dos Atos dos Apóstolos, comentava, que os que haviam se convertido, ou seja, aquela primeira comunidade cristã, eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. Vemos aqui 4 pilares, que são o resultado dessa experiência comunitária, que são também os caminhos mediante os quais, efetivamente, a cada domingo ou a cada dia que nós estamos participando das realidades da igreja, nós somos capazes de crescer na fé. Somos como que possibilitados pela misericórdia de Deus de fazer sempre uma experiência mais e mais profunda dessa presença eficaz e real de Cristo no nosso meio. Em primeiro lugar, o perseverar no ensinamento dos apóstolos. Dos apóstolos e seus sucessores, que são os bispos, e em primeiro lugar o Papa, que é o ensinamento da igreja, o magistério, o catecismo, enfim, tudo aquilo que a igreja nos ensina. Depois, na comunhão fraterna. Que importante isso nos dias de hoje. O texto que a gente escutou na primeira leitura, logo adiante, vai falar de que, inclusive, muitos daqueles irmãos da primeira comunidade vendiam aquilo que eles tinham e colocavam tudo em comum. É verdade que a gente tem que entender isso no contexto de uma comunidade ainda pequena. Porém, essa ideia de que aquele que tem mais deve olhar aquele que tem menos, não com desprezo, mas com essa consciência de que se Deus me deu a graça de ter mais, eu tenho que de alguma forma procurar ajudar, não porque uma ideologia está determinando, não porque o Estado ou um poder externo, mas porque o amor me leva a querer ajudar esse irmão que tem menos. Que bonito isso! E que necessário será, mais do que nunca, para nós cristãos, darmos testemunho disso, quando terminar essa primeira fase da pandemia, quando voltarmos às nossas realidades habituais e tivermos que enfrentar o que parece evidente, uma crise econômica. Quantas pessoas vão precisar que aqueles que têm um pouquinho mais possam estender a sua mão? Repito, não por uma ideologia, não por uma questão partidária, ou seja lá o que for, não, por amor, por saber, Deus me deu, então eu procuro compartilhar. Porque sempre há mais alegria, diz Jesus também, em dar do que receber. E por fim, diz o texto, que também eram perseverantes na fração do pão e nas orações. O que é a fração do pão? É o primeiro nome que a Eucaristia recebeu na comunidade cristã, em que nós hoje estamos celebrando aqui a missa.
e nas orações. Esses são os pilares. É assim que nós fazemos experiência em comunidade, que pode ser dentro da minha própria casa, nessa comunidade, nessa igreja doméstica, mas enfim, sempre em união, todos juntos. Nunca uma fé individual, isolada, né? Essa coisa de, eu creio no que eu quero e vou escolhendo daqui e acolá o supermercado da fé. Não, sempre em comunhão, todos unidos no mesmo Espírito. Que é também o que São Pedro falou, tão bonita a segunda leitura de hoje, quando dizia, bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, em sua grande misericórdia, pela ressurreição de Cristo dentre os mortos, nos fez nascer de novo. Essa vida nova que todos nós, na igreja, pela ação do Espírito Santo, compartilhamos. São Paulo vai dizer de outra forma, também muito bonita, já não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, todos são uma só coisa em Cristo Jesus. Essa é a vida nova que nós, quando experimentamos a ressurreição e deixamos que ela nos transforme, vemos que isso é uma realidade. Continua São Pedro dizendo que nos fez nascer de novo para uma esperança viva. Ou seja, nós olhamos para o futuro não como desesperados, não como alguém que tem medo, mas que sabemos que o que nos motiva a esperança, a coragem de olhar para o futuro é uma realidade viva, que é o Senhor vitorioso. Para uma herança incorruptível, que não é nem ouro nem prata, mas algo que há de durar por toda a eternidade, que não se mancha nem murcha, que é reservada para vós nos céus. Queridos irmãos, queridas irmãs, que nós possamos fazer essa experiência. Sim, às vezes, como Tomé, nós temos nossas dúvidas. E Deus, na sua misericórdia, sempre vem em nosso socorro. Nunca despreza. Às vezes nos chama a atenção porque somos incrédulos, mas deixa que nós toquemos nas suas chagas. Que nós assim o façamos. Que nos abramos a uma experiência de igreja, que lembremos que a igreja somos cada um de nós. E que assim nos lembremos que devemos dar graças ao Senhor porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano, que agora vos apresentamos e para nós vai tornar pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano, que agora vos apresentamos e para nós vai tornar vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Despedindo paz, Ava me Domini, omnipotentia mea, et peccatum meum, amém. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, as oferendas do vosso povo,
para que, renovados pela profissão de fé e pelo batismo, consigamos a eterna felicidade por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus, é nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, mas sobretudo neste dia em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo. Morrendo, destruiu a morte e ressurgindo, deu-nos a vida. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos para celebrar a vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Pai de misericórdia, quem sobe em nossos louvores, nós os pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis estas oferendas apresentadas ao vosso altar. Nós as oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo, o nosso Papa e Bispo Francisco, e por todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, de João Mansur, da família Bastos Azevedo Tavares, de Lira Becker Bacelar, da família Grossi, da família da senhora Maria Eugênia Pena, de Haroldo Santos e Paula Mantilha, da família Provenzano, e de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles vos oferecem conosco este sacrifício de louvor por si e por todos os seus, e elevam a voz as suas preces para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos o dia santo da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Veneramos também a Virgem Maria e seu esposo São José, os santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago, Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, Dourencio e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião e todos os vossos santos. Por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Recebei, ó Pai, com bondade a oferenda dos vossos servos, de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, a aceitar e santificar estas oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos a vós, ó Pai, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos oferecemos ao Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós vos suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que, ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, que partiram desta vida marcados com o sinal da fé. Por Fernando Sampaio Alves Guimarães, Vicente de Moura, Miguel Moreira Almeida, a eles e a todos que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. E a todos nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista, Estevão, Matias e Barnabé e todos os vossos santos, por Cristo, Senhor nosso. Por ele não cessais de criar e santificar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Estende a tua mão, toca o lugar dos cravos, e não sejas incrédulo, mas fiel.
Vamos agora fazer a oração da comunhão espiritual. Eu quisera, Senhor, receber-vos com aquela pureza, humildade e devoção com que vos recebeu a vossa Santíssima Mãe, com o Espírito e fervor dos santos. Oremos. Concedei a Deus Onipotente que conservemos em nossa vida o sacramento pascal que recebemos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, esse domingo da misericórdia, como eu disse, é o início da celebração. Antigamente era conhecido como Domenica in albis deponentibus, ou seja, o domingo no qual as alvas, ou seja, as túnicas brancas, eram depostas. Tinha esse nome porque os adultos que tinham sido batizados na vigília pascal, ou seja, uma semana antes, e que durante a semana inteira, a oitava de Páscoa, traziam as suas vestes brancas em sinal dessa nova vida, dessa vida pura recebida no batismo, na vigília pascal, eles então depunham, ou seja, colocavam essas vestes brancas normalmente em cima da tumba de um mártir, em sinal de que se colocavam, por um lado, sob a proteção daquele mártir, pedindo a intercessão, mas sobretudo assumindo o compromisso de dar testemunho da fé como fizeram os mártires. Aliás, a palavra mártir em grego significa testemunha. Assim sendo, queridos irmãos, queridas irmãs, que nós possamos também fazer uma reflexão de como precisamos dar testemunho no mundo. Jesus nos chama a ser sal da terra e luz do mundo, e é disso que se trata. Que possamos fazer a diferença. Não existe um cristão mais ou menos. Aliás, o livro do Apocalipse diz que o Senhor vomita aqueles que são tíbios, ou seja, os mornos. O Senhor nos quer como homens e mulheres que pulsam desse amor, esse amor que experimentam na sua própria vida do Senhor ressuscitado e que transmitem. E que perseveram na doutrina dos apóstolos, na caridade fraterna, na fração do pão e na oração. Que assim possa ser para cada um de nós e que Deus lhes abençoe. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Demos graças a Deus. Aleluia, aleluia.